Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. O seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isto, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Santa, mais que tudo santa. Cantemos. Santa, mais que tudo santa, fez do seu ser moradia de Deus. Tão mulher, mãe da esperança, força orante, fez a luz nascer. Santa, Santa Maria, segura os olhos teus, sigo meu caminhar. Santa, Santa Maria, roga a Deus por todos nós. Nossa Senhora do Advento, Nossa Senhora que, segundo os relatos, hoje recebe a visita de Gabriel. É bom lembrar, para quem é de missa diária, ou quem me acompanha pelo rádio, que não é só a leitura orante que eu faço de uma das cartas ou de um texto. Também, no início do programa, sempre eu faço o Evangelho do dia, porque é importante que nós entendamos do que estamos falando. E se você lembrar, seja pela missa, seja pelo Evangelho do dia, nós temos, segunda-feira, a figura de José. Lembra disso? E toda a reflexão em torno de José. Quem é José? E como José lidou, não esqueça, como José lidou
com uma bomba na sua vida. E de fato, e eu refletia como é importante estarmos equilibrados, como é importante nós estarmos profundamente íntimos de Deus, porque a hora que menos pensarmos, ou quisermos, ou esperarmos, vem alguma bomba, uma notícia avassaladora, e naquele momento vai valer muito, conta muito, o grau de intimidade que eu tenho com Deus, para enfrentar o problema. E dizia, e repito, porque eu estou fazendo uma recapitulação, José, que se aconselha em Deus, mas mais do que isso eu frisei e insisto, o antes. Quem era José para lidar com a notícia que a sua prometida em casamento estava grávida? Foi nesse ponto que eu fiquei, num estímulo, numa busca de sermos esse José de bom coração, não vingativo, não precipitado nas decisões, temente a Deus, homem justo. Isso conta muito, meus irmãos, porque senão os surtos de raiva, as decisões precipitadas azedam. Ontem já foi o arcanjo Gabriel e Zacarias. Arcanjo Gabriel que vai no Santo dos Santos e diz: Zacarias, eu vim te trazer uma boa notícia. Zacarias não estava preparado. Zacarias estava no lugar santo dos santos, e eu refleti ontem, quem quiser pega de ontem, que Zacarias pediu para Deus uma coisa que nunca teremos, e não adianta querer, viu? Ontem à noite eu estava no Pequeno Príncipe, e dizia para aquelas mães entre lágrimas, e quando digo, recomendo a você, quando você achar que tua vida está fácil, faz uma visita, vai lá, não é só no Pequeno Príncipe, vai no Erasto Guettner, vai fazer uma visita num outro hospital, vai num asilo, que você vai ver se você fica reclamando da cruz. Ontem eu dizia para elas: filhas, vocês terão que caminhar na incerteza, e ter fé na incerteza. Nunca teremos total certeza das coisas, e foi isso, o grande erro de Zacarias foi esse: como eu terei certeza de tudo o que estás me dizendo? Ah, meus irmãos, quando que nosso Senhor Jesus Cristo teve certezas? Quando que Maria teve certezas? Tinha fé, fé total em Deus, uma fé inabalável, mas certezas? Quantas vezes a gente vai ter que ter fé e sustentar a esperança, fé e esperança naquilo que não vemos, mas cremos. Hoje o arcanjo Gabriel vem a Nazaré, encontra uma menina santa, mais que tudo santa. Essa música é chamada Maria do Advento, é uma adaptação de uma antífona antiga, uma antífona que está nos inários antigos, é uma adaptação. Fez do seu ser moradia de Deus, tão mulher, mãe da esperança. Nossa Senhora, mãe da esperança. Nossa Senhora, que o anjo chega e diz: alegra-te, Maria. Hoje,
E essa é o que eu quero puxar. Gente, está tão perto o Natal, tão próximo, dá para contar nos dias, dá para você sentir nas horas. Eu diria, não está na hora da gente colocar um pouco de alegria? Problemas sempre teremos, meus irmãos, desencontros acontecem. Quanto nós vamos ter, mas será que não é hora de dar uma trégua para nós mesmos, de nos darmos o direito de vivermos um pouco a alegria de Deus? A gente sempre fala que a verdadeira alegria vem de Deus e a felicidade vem de Deus, a alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Então esse é o motivo. Senhor, me dá uma trégua, eu quero viver alegre esses dias, pela alegria do teu nascimento, pelos frutos da redenção. Se não, filho, razões para chorar temos, preocupações não vão desaparecer, mas às vezes a gente tem que clamar mais: Arcanjo Gabriel, me traga essa alegria que levaste a Maria. Perceba que é uma alegria, alegra-te, mas é uma alegria comprometedora, não é uma alegria gratuita, não é uma alegria histérica, é uma alegria de estar recebendo o Senhor. A fé pode nos alegrar, a fé nos dá motivos de esperança. Olha para Nossa Senhora: alegra-te Maria, plena da graça, cheia, completa da graça. E depois veio uma grande missão, preocupação. Mas eu creio que nessa quarta-feira nós podemos nos empenhar um pouco em criar situações de paz, situações de harmonia. Eu percebo, a gente vive, e eu não estou sendo negativo, às vezes dentro de casa falta uma coisa simples: alegria, e é de alguém ceder, mas não é sempre a mesma pessoa. Caramba, ceder. Será que é tão difícil admitir o erro? Hoje, por exemplo, um testemunho que aconteceu, tem vindo coisas muito pesadas, vem vindo muito sobre mágoa, vem vindo muito sobre mágoa. Uma mulher hoje, meu Deus, que filha de Deus, que a mãe, ao invés de ficar com ela, alguém acompanhou ontem? Quem acompanhou ontem? Eu falei que se perdeu de manhã tinha que escutar à noite, porque você viu São Pedro, né? Deu o que falar, que disse que eu chamei o povo de porco. Não é verdade, não foi eu que chamei não, que eu falei porca, foi São Pedro. São Pedro que falou que porca lavada volta ao mesma lama, e cão que vomita volta ao mesmo vômito. E eu falei: vamos deixar de ser porca e de ser porco. Aí teve gente que é engraçado, né? Que pega, liga, escuta o pedaço, volta ao pato, estão chamando o povo de porca. No fundo nós somos um pouquinho. Mas hoje, por exemplo, aquela mulher, duas eu vou citar. Uma que teve uma história difícil, a mãe ficou com um segundo que não era padrasto e apanhava por nada. E a mãe dizia: não conta para o teu pai. E ela carrega essa mágoa. Depois uma outra que escutou a história da porca, que disse: por que eu sou diferente? Fora eu sou tão boa, dentro de casa eu preparo. Vocês escutaram, quem não escutou, escute, não perca não essas coisas, porque o exemplo de um pode mudar a vida da gente. Que ela diz: eu faço uma janta
uma ceia de Natal com tanta etiqueta, dizia ela, mas fico jogando minha filha contra o pai. E caiu nos prantos. Eu não quero ser assim, padre, eu não quero ser porca. A tomada da consciência dela já é cura, viu? Porque a grande dificuldade é a pessoa admitir o erro. Eu não vou pedir desculpa. Tem gente que toma essa, não vou pedir, eu vou pedir desculpa, eu não vou. Se eu for, quanto mais grosseiro eu for, menos desculpa eu tenho que pedir. Oh, inocente, oh, ignorância, ogro, ogra. Isso estou dizendo eu. Depois vão reclamar lá para o bispo. Mas é verdade. Custa você fazer um exame de consciência e falar: eu não estou trazendo paz, eu não estou somando com o Natal, eu não estou trazendo alegria para o relacionamento, eu estou sendo um empecilho. Quando eu estou dentro de casa, as pessoas têm medo. Quando eu estou fora, as pessoas estão felizes. Gente, epa, estão cutucando um outro. Por quê? Mas é verdade, tem que cuidar. Eu tenho pena de filhos assim. O dia ou com a mãe ou com o pai chegou, todo mundo fica tremendo de medo. Quando sai é uma paz. Não, cuidado. O anjo disse: alegra-te. E eu estou pegando nessa palavra, talvez alguém disse: o senhor podia ser mais profundo. Mas eu estou pegando isso que o povo está precisando muito. Guardar as pedras, guarde as pedras, transforme as pedras em flores, guarde as palavras ríspidas, engole seco, mas não diga, ofende tanto, machuca, e não é porque é Natal, mas o Natal favorece a isso. A gente tem que se desarmar, gente. Na guerra ninguém ganha, todos perdem. Por isso eu friso muito esse: alegra-te, Maria, o Senhor está contigo. Por isso eu proponho: não construa muros, hoje não, comece a desconstruir. As mágoas que você tem, perdoe, mas por favor, busque ser dentro de casa razão de alegria, ria mais. Tem uma música, não precisa tocar, mas tem uma música que chama-se Epitáfio. Todo mundo gosta dela. Eu acho que está mal gravada, devia ser melhor gravada. Eu devia ter amado mais, vendo mais o sol se pôr. Uma música da MPB, mas é verdade, a gente devia ter amado, mas rido mais dentro de casa. Sabe, está em volta da mesa, fazendo um churrasquinho. Me contaram que é Manzella, eu quero ver essa cena, viu? Me contaram, um anjinho me contou, que a senhora puxa o véu de lado assim, e eu vou lá comer um churrasco na casa da senhora. Me contaram, fiquei feliz de saber, diz que a irmã puxa o véu aqui do lado, aqui ó, e manda na churrasqueira. Ganhou de mim, porque eu sou uma negação, me embaço o óculos aqui, não enxergo nada. Mas desculpa os brincar com a senhora muito estima, viu? A senhora sabe disso. Mas sabe, você sabe que às vezes é importante fazer um churrasquinho, que seja de asinha de frango, pronto. Mas não é asinha de frango, é todo mundo em volta, conversando, feliz. O problema é que depois entra a manguaça, e depois começa um falar mal da vida do outro, acaba em briga. Mas que desgraça! Como é importante às vezes você reunir a família e vamos comer um frango com molho, um frango caipira com molho, mas ali junto, gente. Seja causa de alegria dentro de casa, dê mais risada. Eu sinto no meu coração, sabe, que eu precisava pregar sobre alegria. Sinto no meu coração que eu precisava dizer, porque eu estou percebendo no rádio as coisas tão pesadas, a vida tão pesada. Lá fora já é cruel, é desemprego. Você vai conversar com um,
está passando dificuldade, você vai conversar com outro, é uma reclamação só. Quando não é doença, não é fácil lidar com a doença não. Eu fico pensando naquelas mães lá, seja no Pequeno Príncipe, sentado numa cadeira lá, 4 meses, 1 ano, 4 meses, 1 ano, e às vezes a gente com saúde dentro de casa, todo mundo bem, até gordo demais, com capinha da gordura, mas seco por dentro, seco no amor. Você sabe que solidão, achei tão lindo isso, solidão não é uma questão de ter ou não companhia, é ausência de bons sentimentos. Às vezes você é uma pessoa solitária, vive uma profunda solidão dentro de casa, rodeado de gente. Mas por que eu estou com essa solidão? Porque você está com ausência de bons sentimentos. Alegria. Que o Espírito Santo, que foi em Maria e produziu o fruto bendito, possa produzir hoje, quarta-feira, alegria. Então eu gostaria de propor para você, mas eu queria propor mesmo, de coração, e para mim, a gente vai tentar criar um clima de alegria para o nascimento do Senhor. Eu disse, as pedras você vai transformar em flores, as mágoas curadas em Jesus, e vai baixar a guarda. Ninguém vai brigar hoje. Ah, padre, mas só para o Natal? Não. Engraçado que se a gente vai aprendendo, a gente vê que é bom. A gente vai aprendendo a lidar com a gente mesmo. Mas que Nossa Senhora nos ajude isso, pela força do Espírito Santo. Amém.